Rede de Intrigas, filme de 1976, é uma obra-prima dirigida por Sidney Lumet. Ele fala sobre o poder de manipulação da TV e sobre a capacidade que a mídia tem de cooptar movimentos que são contra o regime político ou social. Mas eu acho que esse filme foi além, ele definiu a atual fase do capitalismo. Eu sou Gustavo Rego e esse é o Cinehoje. Como você deve ter percebido, a pegada desse canal aqui é falar sobre cinema, séries e questões sociais. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui que eu acho que você vai gostar do nosso canal e ainda vai me ajudar bastante, beleza? Obrigado! Bom, bora falar então da sinopse de Rede de Intrigas. O jornalista Howard Beale anuncia durante o telejornal que vai cometer suicídio ao vivo na próxima exibição do programa. A princípio, os donos da rede de TV ficam incomodados com a situação. Mas logo eles percebem que a audiência do jornal aumenta quando o Bill aparece reclamando da sociedade e da vida. Então eles decidem criar um programa exclusivo para o Bill expressar toda a raiva dele. You've got to say, I'm a human being, god damn it! My life has value! Bom, já pela sinopse já devem ter percebido que esse filme aqui tem várias questões sociais importantes para discutir. Mas antes de entrar nisso, vamos ver um pouco a forma como ele conta a sua história. Esse é o tipo do filme actor driven, ou seja, aquele filme que a atuação tem um peso muito importante. Não é à toa que ele concorreu nas 4 categorias de atuação do Oscar: melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, tendo vencido em quase todas elas, menos na de melhor ator coadjuvante. Aliás, a Beatrice Straight ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante com só 5 minutos de tela. É o recorde de atuação mais curta a levar um Oscar da história. E por que essas atuações são tão boas? Porque eles combinam muito bem com cada aspecto que o filme quer abordar. A Faye Dunaway e o Robert Duvall, por exemplo, interpretam executivos da televisão que querem aumentar a audiência a qualquer custo. E a atuação deles tem um tom exagerado e escandaloso que combina com o estilo sensacionalista da TV que o filme quer criticar. Já o William Holden interpreta um jornalista mais velho que é contra esse sensacionalismo todo. Então a atuação dele tem um tom mais natural, mais melancólico. E o Peter Finch, que interpreta o Howard Beale, transita muito bem entre os dois tipos de atuação. E não é só nas atuações que o filme cria esse contraste, mas também na fotografia. Tudo que acontece fora da televisão tem um tom mais sóbrio, seco, até meio sem vida. As cores que predominam no filme são o marrom e o cinza azulado, cores que dão essa sensação de apatia, de falta de vida. E como são cores complementares, nenhum elemento fica muito destacado, nem as cores quentes, nem as cores frias. A iluminação também raramente dá muito destaque para algum elemento da cena. Já quando entra o programa do Howard Beale, a coisa é diferente. Existe um contraste entre luz e sombra bem evidente. Os enquadramentos são mais estilizados e as cores aparecem com um pouco mais de destaque. É como se a vida fosse chata e sem vida, se comparada com o espetáculo da televisão. Agora vamos falar um pouco sobre os temas sociais do filme. O sociólogo Pierre Bourdieu escreveu um livro chamado Sobre a Televisão, em que ele constrói um conceito que ele chama de mentalidade índice de audiência. Na opinião dele, as redes de TV competem pela audiência, isso faz com que elas busquem sempre conteúdos mais sensacionalistas e com que os programas das TVs sejam muito parecidos entre si. Isso é especialmente ruim para o jornalismo, que se tornou muito superficial e às vezes enfatiza notícias que não necessariamente são as mais importantes, mas são as que mais dão audiência. Tudo isso porque a TV busca só a diversão ou o choque. E olha só o que a Diana, a personagem interpretada pela Faye Dunaway, fala nesse momento. Have decided to jack up the price of oil another 20%. The CIA has been caught opening Senator Humphrey's mail. There's a civil war in Angola. On the page of the Daily News is Howard Beale. Aí você vai dizer, Gustavo, mas peraí, nessa cena ela está apontando um jornal impresso. Mas é porque a TV tem um poder enorme de pautar o debate público, inclusive o que é feito nos jornais impressos. E no filme ele mostra o conflito entre os jornalistas mais velhos, que querem exercer a sua profissão de uma forma ética, e os novos acionistas que compraram a rede de televisão e administram ela da mesma forma como administram qualquer negócio, buscando só o dinheiro. I've had it up to here with your credit division and its annual $33 million deficit! You keep your hands off my news division, Frank. E com essa ideia a gente consegue avançar um pouquinho mais na crítica. Não é só a televisão que está dominada pela mentalidade índice de audiência. Toda a sociedade neoliberal é determinada pelas necessidades do mercado. Todos os âmbitos da vida são vendidos como se fossem mercadoria. Até mesmo aquelas coisas que antigamente não eram comercializadas ou que até eram, mas cujo objetivo principal não era necessariamente comercializar, ganhar dinheiro.
Por exemplo, arte, informação, educação, saúde. Essa é uma característica típica do neoliberalismo. E se você não sabe o que é isso, clica nesse card aqui e que nesse vídeo eu explico melhor o que é esse conceito de neoliberalismo. E quando o interesse é ganhar dinheiro, não tem nada mais que importa, nem a ideologia política. É com isso em mente que a Diana propõe para as lideranças comunistas radicais, de um grupo que lembra o Partido dos Panteras Negras, a criação de um programa de TV exclusivo para eles. Seria a Hora Mao Tse-tung. O que seria isso? Um programa para falar de marxismo e explicar as propostas do socialismo? Nada disso. Todo o programa, os comunistas fariam um assalto a um banco e a equipe de TV gravaria a ação. I'm Diana Christensen, a racist lackey of the imperialist ruling circles. I'm Laureen Hobbs, a badass commie nigger. Sounds like the basis of a firm friendship. Então, tanto no caso do Howard Beale quanto dos comunistas, a gente percebe que a televisão se apropriou da estética, da forma radical, mas esvaziou seu conteúdo político. Esse me parece um comentário perfeito sobre o que a indústria cultural, a indústria das artes, do entretenimento, fez com a crítica social. Por exemplo, o rock and roll sempre teve uma ligação muito forte com a contestação dos costumes sociais e da autoridade. Mas, ao mesmo tempo, sempre teve uma disputa para que ele fosse simplesmente uma diversão, para que esse tom de revolta dele não tivesse nenhuma consequência prática. Outro exemplo que você poderia ver nesse sentido é o hip hop. Um movimento que nasceu da comunidade negra, pobre, das periferias ali dos Estados Unidos, depois passou para o Brasil, para vários lugares do mundo, e que tinha um conteúdo muito forte de protesto, né, de oposição social. Mas hoje em dia você vê vários raps, músicas que utilizam a mesma batida, o mesmo estilo do hip hop, mas que não tem esse conteúdo, às vezes são cantadas ou tocadas por pessoas que não têm nenhuma identidade social com essa origem do hip hop. É exatamente o que a TV fez com o Howard Beale. Ela fez um aproveitamento sensacionalista do tom desesperado do discurso do Beale, mas sem que ninguém da audiência levasse muito a sério o conteúdo do que ele estava dizendo. Tanto que em muitos momentos ele critica a própria televisão. Mas é uma revolta vazia, sem muita consequência na prática. Isso é muito bem retratado na cena em que o Beale estimula as pessoas a se revoltarem, e elas realmente fazem isso. Mas cada uma grita da própria janela. É um comportamento de massa. Todos os indivíduos repetindo cegamente, um líder adotando o mesmo comportamento homogêneo. Mas não existe um senso de coletividade, de organização das pessoas, de crítica. Get mad! You gotta say, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Até a hora que o Beale aperta onde dói, que é no bolso. Tem um momento que o Beale anuncia ao vivo na TV que um grupo de acionistas árabes estariam comprando uma parte da rede de televisão que ele está apresentando. Então o Beale convoca a audiência a mandar cartas para as autoridades exigindo que a negociação seja proibida. A audiência de fato faz isso e as autoridades se sentem pressionadas a impedir que a compra seja feita pelos acionistas. E pela primeira vez, os donos da TV concluem que o Beale foi longe demais. Enquanto ele estava fazendo críticas mais abstratas sobre o modo de vida, eles bem que podiam tolerar porque estava dando audiência. Mas quando ele convocou as pessoas a agirem politicamente para colocar os negócios em risco, aí a história mudou. Isso me lembrou quando o Karl Marx ficou revoltado com os outros jornalistas da Gazeta Renana, que ficavam muito felizes em não ter censura da imprensa, mas o Marx dizia que isso só acontecia porque as críticas deles eram abstratas demais. E ele defendia que era preciso parar de dar alfinetadas para começar a dar cacetadas na burguesia. Muito bem, o Beale resolveu dar uma cacetada nos donos do canal e deixou eles bem furiosos. É então que o presidente do conglomerado que controla o canal, Arthur Jensen, marca uma reunião particular com Beale para convencer ele a dissuadir a audiência de continuar pressionando as autoridades. O Jensen fala com uma voz forte, gesticulando o tempo todo. Toda a iluminação e a posição da câmera colocam ele no centro da nossa visão e fazem ele parecer maior. Tá percebendo que o rosto dele está ligeiramente à direita, ligeiramente acima? Esse é o chamado ponto de fuga, que é o primeiro lugar para onde a gente olha geralmente quando a gente vai ver um quadro. Além disso, essas luzes verdes fazem literalmente uma seta na direção dele. E a câmera está na altura da barriga dele, ou seja, está olhando ele de baixo para cima. Tudo isso faz a gente entender o poder desse personagem. É então que ele faz um discurso que é simplesmente a melhor definição sobre o capitalismo contemporâneo que eu já vi. É sério, até no meu mestrado eu usei essa fala dele no final do capítulo que eu explico o que é neoliberalismo, porque eu não encontrei em nenhum outro livro ou artigo uma definição melhor. E se você já foi aluno meu, é bem capaz que você tenha se deparado com esse discurso em alguma prova questionando o que era fetichismo. E eu bem que eu gostaria, mas infelizmente eu não posso reproduzir o discurso inteiro aqui, então vou pegar só alguns trechinhos, mas assista um filme para poder ver o discurso inteiro. You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it! Bom, qual que é o espírito do discurso do Jensen? Em primeiro lugar, ele compara as forças do capital com forças da natureza.
Ou seja, o capital seria essa força muito poderosa que sempre existiu, sempre vai existir e que não é possível viver sem ele. É a expressão perfeita do fetichismo. E de novo, se você não sabe o que é fetichismo, eu também já fiz um vídeo sobre isso, que vai aparecer aqui no card. Segundo lugar, o capital é uma força tão poderosa que derrubou todas as fronteiras entre nações ou diferenças ideológicas. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow and Exxon. Those are the nations of the world today. Caso você não tenha entendido, todos esses nomes que ele cita, né, IBM, AT&T, Union Carbide, são todos nomes de grandes conglomerados do capital. E aí o Jensen completa. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations. Ou seja, o capital seria uma força tão poderosa que teria feito até os socialistas pensarem na lógica de mercado. Portanto, nada escapa da ordem neoliberal, nem aquilo que se volta contra ela. O Howard Beale e os membros daquela organização comunista do filme queriam protestar contra o capitalismo. Mas como a gente vive na era da comunicação de massas, é praticamente impossível fazer política fora desses meios de comunicação. Então eles tiveram que apelar para a TV. A TV então domesticou essas forças contrárias e usou elas a seu favor. Esse é um dilema que tem acontecido muito na sociedade atual. Por exemplo, Brasil, junho de 2013. Um movimento de protesto claramente oposicionista, que num momento foi rechaçado pela grande imprensa, mas quando ela percebeu que esse movimento era grande demais, ela resolveu se colocar como aliada, abraçou e mudou o sentido político dele. Tá bom, melhor não dar mais nenhum exemplo, porque vai que eu falo bosta. Então, se você pegar na história recente do Brasil e do mundo, você vai ver que isso acontece com muita frequência. Bom, mas e aí, me digam o que vocês acham. Vocês acham que é possível fazer política contra-hegemônica atualmente sem ser completamente neutralizada pelos meios de comunicação de massa? Diz aí nos comentários o que você acha dessa questão que é tão complicada e tão importante. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de apertar o joinha e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos para fazer o nosso canal chegar em mais gente, beleza? Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.